Olá, meus amigos, amados irmãos e ouvintes, a paz do Senhor. Quero conversar com os irmãos a respeito de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 em diante. Diz assim: não deixe que ninguém vos engane. Antes daquele dia virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Versículo 6. E agora vocês sabem o que detém, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Quero comentar com os irmãos aqui a preparação para a manifestação do governo único, do anticristo. Nós vemos aí que, segundo Paulo aos Tessalonicenses, ele será um líder mundial muito carismático, formoso, um grande orador e muito convincente. Ele vai fazer coisas que nenhum líder mundial já fez até o momento. Então ele vai resolver o conflito do Oriente Médio, vai livrar o mundo temporariamente do terrorismo que assola as nações, né? Consequentemente, então, será saudado como orador da paz. Irmãos, será objeto de adoração. E quando então ele emergir, será reconhecido e aceito por causa de sua habilidade como pacificador. E Paulo vai dar alguns detalhes aqui desse líder multinacional que imporá essa paz em Israel, no Oriente Médio. Ele fala aqui do tempo da aparição desse anticristo, né? Quando que ele vai se manifestar? Ele vai se manifestar na apostasia, que é o cenário perfeito para que o anticristo se manifeste. Por quê? Apostasia é que os homens não vão ouvir mais a verdade, não vão querer ouvir mais a verdade, irmãos. Terão comichão nos ouvidos para ouvir a palavra, para cumprir as leis. Então, as leis estão cada vez mais através do comunismo, do socialismo. Eles estão buscando aqui meios para que banalizem as leis, para que não se cumpram mais as leis. Vocês viram aí o que aconteceu nessa pandemia, na liberdade das pessoas de ir e vir, né? Um princípio constitucional sendo contrariado. Então, além disso, pessoas com imunidades parlamentares, né, sendo cerceadas na sua liberdade de expressão, enquanto pessoas criminosas estão sendo soltas, né, deliberadamente por juiz do STF, outros que estão se expressando estão sendo cerceados de seus direitos. Então, irmãos, o filho da iniquidade, a Bíblia relata que ele já está operando o mistério da iniquidade, na verdade, né? E João vai relatar que já por quatro oportunidades que já houve vários anticristos. Nós aí relatamos alguns, a princípio Nimrod, Nero, Herodes, o Hitler, né? Todos eles, o Domiciano, são colocados aí, fora outros, né? Stalin, Lenin, Marx, pode ser considerados aí o anticristo, contra Cristo, todos aqueles que são contra Cristo. O anticristo é contra Cristo ou no lugar de. Então o anticristo como pessoa, ele encarnará o poder dos reinos, irmãos. A Bíblia fala através do profeta Daniel, e dos reinos ímpios que se reunirá e lhe dará força. E também Satanás, o próprio Satanás concederá poder. Então ele emergirá no breve tempo do fim, a Bíblia relata, né? Então o maior propósito dele, da manifestação do anticristo, é na apostasia, como nós havíamos dito, né? E agora o anticristo como homem do pecado, na teologia de Paulo diz que ele então surgirá dessa grande apostasia, porque, como eu falei, é o cenário perfeito. E ele não é um sistema, como alguns dizem, né? Paulo fala que ele é o homem da iniquidade. Então, esses outros anticristos anteriores foram precursores desse anticristo único que virá
né, e causará toda a grande tribulação, né? E será aí o foco, o alvo, o cerne dessa grande tribulação. Então, consequentemente, no versículo 4, ele diz que eles adorarão esse homem, né? Ele será objeto de adoração. Nós vemos aí na Coreia, por exemplo, nas escolas infantis, já estão implementando aí livros didáticos e orientações para que as crianças adorem seu único líder, né? E nós vemos em outros países, China, né? Vemos em outros países, já estão em outros lugares aí já implementando também a mesma ideologia, irmãos. Isso aí vai condicionando a mentalidade da humanidade, né? Para que um dia, se um dia houver se manifestar esse homem aí, e um dia ele será manifesto como a Bíblia diz, ele seja também objeto de adoração, porque ele trará paz. Ele será carismático, será um excelente orador, né? Então ele vai transmitir isso para as pessoas que já estão apostatadas da fé, da verdade, não cumprem mais a lei. A Bíblia relata no versículo 9, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então o poder de Satanás lhe será concedido. Então ele realizará grandes milagres, falsos milagres, né? Lembra lá do Mr. M, como James e Jambres, que Moisés ele transformou a vara em serpente, eles também fizeram. Eles fizeram alguns milagres semelhantes ao de Moisés, porém outros eles não conseguiram fazer, né? Então ele só pode ser revelado depois que aquilo que o detém for removido. E o que o detém? Isso aí há vários comentários. Alguns dizem que é o Espírito Santo. Ora, mas o Espírito Santo é onipresente, estará sempre em todos os lugares. E o detém a igreja, eu acredito que possa ser a igreja, mas a iniquidade significa anomia. Anomia é uma pessoa sem lei. Então vocês veem que os partidos hoje, o comunismo, o socialismo, muitas outras ideologias querem banalizar a lei, não cumprirmos a lei. Eu vou ler depois alguns relatos. Em 1963, na Câmara dos Estados Unidos, irmãos, o que foi falado do objetivo comunista, que já está hoje, nós estamos vivendo de uma maneira bem eficiente, bem frequente, com mais intensidade, né, em todos os países. Nosso país, infelizmente, tem sido acometido dessa ideologia, irmãos. E ninguém toma conta, e ninguém parece que levanta uma bandeira. E eu creio que também é um propósito de Deus, para que um dia, na manifestação do anticristo, que eu creio que esteja próximo pelos sinais que o Senhor nos fala, e que nós estamos vendo, né, que anunciam a manifestação do anticristo e, consequentemente, a volta do Senhor Jesus, né? E o que eu detém? Então, eu creio que é a lei. O cumprimento da lei não faz com que o anticristo ainda não possa, na sua plenitude, administrar a terra, ser o governo único, né? Porque as pessoas ainda não cumprem a lei, mas os estatutos, a nossa Constituição, outras leis, né, já estão sendo banalizadas, irmãos, cada vez mais. Estão sendo descumpridas, que você já virei, como eu disse, né, dos parlamentares, do STF nosso, que solta pessoas criminosas, e enquanto outros que se manifestam sua liberdade de expressão, o de ir e vir, estão sendo cerceados nesses seus direitos. Então, a maioria dos estudiosos entende que esse algo aí é a lei, e que o alguém é aquele que faz a lei se cumprir. Então a igreja também é uma grande obstrução para a sua plena manifestação. E é por isso que o anticristo vai surgir no período da grande apostasia, quando os homens não suportarão as leis, irmãos, né? Os homens terão comichão nos ouvidos. Nem outros absolutos referentes às leis eles suportarão. Então eles facilmente se entregarão ao homem da ilegalidade, da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. E nesse sistema de controle mundial, basicamente, o direito de ir e vir está prestes a terminar, irmãos. Está prestes. Cada vez mais estamos sendo cerceados, como eu disse. As pessoas serão manipuladas para aceitar esse propósito que será implementado por eles. Já estão sendo em muitos países, né? Implementado pelos seus governos.
E na China, por exemplo, existe um aplicativo de controle social que eu já falei aqui, identidade digital. Cidadão de bons comportamento, ele tem pontos positivos, que ele pode matricular seu filho em boas escolas, um bom emprego, ter um bom convênio, enfim. E se ele tiver pontos negativos, que ele vai contra o governo, ele posta coisas no YouTube contra o governo, é monitorado 24 horas. Ele tem seus pontos negativos que ele não consegue alcançar, esses ideais que eu falei há pouco. Então é um grande Big Brother, e a China está sendo um protótipo mundial, né, irmãos? Eles querem implantar. É um Big Brother que nós estamos sendo vigiados. Vocês podem ver, todos os lugares hoje tem câmeras, tem celulares, tem radares, para que onde você estiver, você esteja sendo monitorado. Né? Aí um movimento nos Estados Unidos chamado BLM, e aqui MBL também, né, comunista, um movimento que quer implantar tudo isso que eu falei. Depois eu vou ler algumas coisas aqui do objetivo comunista, que vocês vão ver que está sendo implantado já em muitas nações, inclusive na nossa nação, infelizmente. Eles querem se infiltrar nas igrejas e promover a religião social. Esse movimento do MBL é um movimento criado por lá. E eu quero ler, por exemplo, que eu falei para vocês, apresentar aqui um congressista americano, norte-americano, que leu 45 objetivos comunistas na Câmara dos Estados Unidos, que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. O que está acontecendo no Brasil nos últimos 20 anos, por exemplo, eles estão preparando tudo há muito tempo. Então, para que se manifeste o filho da perdição, tem que preparar o terreno, igual o João Batista preparou para que o Senhor Jesus viesse, para nos libertar, para ficar aqui por 3 anos, para pregar o evangelho da salvação, dizer que o reino de Deus já estava em nós. Então, da mesma maneira, Satanás é imitador de Deus, né? Assim como Deus, existe o dragão no capítulo 13 do Apocalipse, que é imitador de Deus. A besta que emerge do mar, que é o anticristo, né? Que é o imitador de Jesus, é contra Jesus, no lugar de Jesus, quer se colocar no lugar de Jesus e ser adorado pelas pessoas, pelos homens. E a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que vai fazer o trabalho contrário do Espírito Santo, vai levar as pessoas a adorarem o anticristo. Né? Ele vai se posicionar e enfatizando o poder do anticristo. Então, irmãos, nós vemos tudo isso acontecendo. Então, por exemplo, estão desconstruindo valores. E como eles estão sugerindo às pessoas uma nova mentalidade, porque já é justamente para desconstruir valores fundamentais, valores cristãos. Eles querem desconstruir esses valores cristãos. Então, esse congressista norte-americano, ele, em 10 de janeiro de 63, ele leu na Câmara dos Estados Unidos 45 objetivos comunistas, mas eu não vou ler todos, acho que eu vou ler, são 10. Então, ele coloca que um dos objetivos do comunismo, promover a ONU como a única esperança para a humanidade. A ONU como a única esperança para a humanidade, a ONU é comunista, de reescrever a sua carta e exigir que seja estabelecido um único governo mundial, entendeu? Com suas forças armadas independentes. Vocês sabem que a ONU já tem um exército, né? Esse exército pode ter mais aliados ainda do Islã, outros aliados fortes. E a ONU já tem um exército já preparado e está pleiteando tudo isso, irmão. Esse crescimento da ONU é porque já tem um grande apoio. Então, esse MBL e esse congressista, ele leu esses objetivos comunistas, que é promover a ONU, obtendo assim o controle das escolas e, consequentemente, usados como correntes de transmissão do comunismo e do socialismo. Então, as escolas, irmãos, vocês veem hoje, né, o que acontece nessas nossas universidades, né? Pichando na universidade, fazendo anarquias na universidade, usando drogas, fazendo sexo, em vez de estudar, irmãos. Cartilhas de promiscuidade nas escolas infantis também. Então, todos os bancos escolares, né? Professores com ideologias comunistas. Então, contra a família, contra Deus. Então, cada vez mais isso aí vai estar com mais frequência e mais intensidade.
Segunda coisa, enfraquecer o currículo e obter o controle das associações dos professores, implantando a visão do Partido Comunista nos livros didáticos. Vocês viram que na ocasião, antes do Bolsonaro assumir, que Haddad queria mandar para as escolas, né, para os bancos didáticos das escolas, coisas promíscuas, né, referente ao sexo para os cursos infantis de crianças, né, para a primeira, quarta série, irmãos. Então ele queria promover isso. E uma das coisas também é a aprovação automática e o enfraquecimento do currículo do currículo escolar. Vocês viram que há algum tempo, né, alguns anos, né, já teve essa aprovação automática, que não reprovar as pessoas, os alunos, né, para que eles pudessem ter esse enfraquecimento também desse currículo escolar. Então não estivesse muito antenado, fica mais fácil de ser conduzido, induzido, irmãos, quando a pessoa não tem o conhecimento que deveria ter. Então ele só vê aquilo que implantam na cabeça dele, não consegue olhar os dois lados, então não consegue fazer uma analogia, ter um equilíbrio do conhecimento. Outra coisa, usar tumultos de estudantes para promover protestos públicos contra programas ou organizações que estão sob ataque comunista, entre aspas, né? Então eles vão usar estudantes para promover tumultos públicos, isso que nós já vimos, né? Várias greves, vários tumultos, vários programas organizados por essas pessoas. Quarta coisa, continuar desacreditando a cultura e degradando a forma de expressão artística. Viu? O marxismo cultural, né? Na época do Santander, aquele rapaz nu, a criança pegando nas partes íntimas, no corpo dele, olhando, e muitas outras ideologias que existem em alguns teatros, né, irmãos? Desacreditando e degradando as formas de expressão artística. Então, no artístico cada vez mais enfatizado e a promiscuidade cada vez mais implantada na mente da humanidade. Quinta coisa, eliminar a estátua e símbolo de esculturas de parede, artes e ofícios, substituindo por formas embaraçosas e sem sentido. Então, aquilo que anteriormente era objeto de pessoas idôneas, que foram levantados como estátuas e símbolos até da nossa cultura, eles vão substituir por formas embaraçosas, que não tem nada a ver, promíscua talvez, e sem sentido. Sexta coisa, esses aí são os objetivos do comunismo: proliferar a homossexualidade e promiscuidade como natural. Não, a criança que se tiver 8 anos, 10 anos, ela pode escolher o sexo dela. Eles querem proliferar isso, né, dizendo que é natural, é saudável, né? Note, por exemplo, o que está acontecendo nos filmes, né, irmãos? As cores, a perversão da família, né? Pai traindo a esposa, o pai traindo, o marido traindo a esposa traindo o marido, os filhos desobedecendo aos pais. Então, nas músicas, né, nos funks e outras coisas mais, as letras, as ideologias dessas músicas, as novelas, então, promiscuidade, homossexualidade, cada vez mais casal com 2 mulheres, né, um homem com 2 mulheres, 3 mulheres, né, um homem com 3 mulheres, mulheres com 2 homens. Então, eles querem proliferar isso, que seja a promiscuidade seja natural, né? Nas novelas, nos seriados, cada vez com uma intensidade maior. Então isso acontece com muita frequência, né? Não só no nosso país, mas em todos os outros países, porque a mídia, a maioria delas são comunistas. Então o comunismo tem envidado esforços para cada vez mais ocupar os países com suas ideologias através da mídia. Desacreditar a Bíblia e enfatizar a necessidade de maturidade intelectual, porque quem é cristão, quem conhece a Bíblia, não tem conhecimento, não é intelectual. Não necessitando, eles querem dizer que nós não necessitamos de muletas religiosas, teologia liberal e humanista, então eles querem implementar isso. Então enfraquecendo consequentemente as pessoas espiritualmente, entendeu? Se distanciando, se alienando as pessoas de Deus. Querem adequar a humanidade à cultura e ao status deste mundo.
Nós sabemos que a igreja é a antítese da lógica do mundo, vai na contramão do mundo, irmãos. Então, eles também querem eliminar a oração, qualquer expressão religiosa nas escolas, em lugares públicos, como argumento que viola o princípio da separação da igreja e Estado. Então, olha aqui, qual que são os objetivos malignos pervertidos por trás de tudo isso. Desacreditar na família como instituição, incentivar a promiscuidade, facilitar o divórcio. Nós sabemos que mais de 10 anos aí, né, cerca de 10 anos, o divórcio agora pode ser litigioso. Você vai num dia lá, você se divorcia. Então veja que nos governos da alternância do comunismo, né, no Brasil, entre o PSDB e PT, é o que foi mais facilitado, foi o divórcio. Tem mais duas aqui. Enfatizar a necessidade de criar os filhos afastados dos pais, afirmando que os pais são influências negativas e criam bloqueios cognitivos para os processos de evolução da mente do filho do jovem. Última coisa, criar a ideia de que a violência faz parte da cultura e da tradição. E os estudantes devem criar novas políticas para os programas sociais. Desacreditar a Bíblia e enfatizar a necessidade de maturidade intelectual. Então, querem adequar, irmãos, a humanidade, a cultura e ao status deste mundo. E nós devemos estar inteirados sobre isso. Estamos vivendo tempos difíceis, trabalhosos. Eu falei do anticristo, e esse cenário que eu quis dizer aqui para você ver como que está sendo implementado. E muitos outros detalhes, né, que estão sendo colocados, que eu não vou estender muito o vídeo aqui, mas só para você ter uma ideia. Que nós estamos vivendo momentos difíceis. Tempos trabalhosos, irmãos. Tempos difíceis que o Senhor Jesus nos advertiu lá no sermão profético, né? Que nós teríamos tempos difíceis nos últimos dias. Seriam os tempos trabalhosos. Ele fala da parábola das 10 virgens. Então, irmãos, é hora de nós vermos que o relógio de Deus está chegando à meia-noite. E João fala, filhinho, já é a última hora. Então, nós estamos chegando, irmãos, à meia-noite e nós precisamos agora se desligar do mundanismo. Se desligar de tudo isso que nos acomete, que nos envolve e procurarmos nos santificar para que estejamos próximos dessa guerra. E ela será o toque da primeira trombeta, irmãos. E tudo isso que está acontecendo, amados, é o motivo de nós ficarmos atentos e vigilantes, colocarmos azeites no nosso candeeiro, na nossa luminária, né, para que não falte azeite, irmãos, nas nossas lâmpadas, que elas representam a palavra de Deus, que nós possamos nos firmar mais em Cristo Jesus, que nós possamos buscar mais a presença do Senhor, porque à meia-noite o noivo virá, né? Então nós temos visto esse comunismo, que está há muito tempo aqui no Brasil. Grandes veículos de comunicação foram comprados pelos comunistas. Eles têm mais de 47 televisões no mundo, irmãos. Eles têm várias rádios no mundo. Na África, eles espalharam o sinal digital para a África inteira. Não tem direito de opinião, porque eles vão implementar a agenda deles, que é a agenda da nova ordem mundial. Então, é hora de nós estarmos vigilantes. Damos ouvidos às palavras do Senhor. É sério, irmãos. É sério. Nós estamos passando e os tempos que nós estamos chegando. Eu quero orar por você. Estendi um pouco o vídeo, mas eu creio que vai ser bom para despertar. Porque nós temos uma pátria maior para nós irmos, né? Nossa pátria não está nessa terra, irmãos. Ela está nos céus. Então que você possa meditar nisso. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos vivendo um clima de tensão cada vez maior, Senhor. Se uma guerra nuclear começar, Senhor, e se com a vinda do anticristo, não tenhamos dúvida, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos dará força, Pai, assim como o Senhor deu para os mártires, ó Pai, porque as forças que eles tiveram não vieram deles mesmos, mas do Senhor, Pai. Ó Deus, se tivermos que estar aqui, Pai, não quero entrar em ideologias escatológicas, visões escatológicas, mas porventura se a igreja permanecer por algum período, Pai, que eu creio que o Senhor nos dará força. Ó Deus, porque a Tua palavra diz que os Teus filhos vencerão. Mesmo se nós morrermos, ó Pai, nós não nos prostraremos, Senhor, meu Deus, à apostasia. Ó Senhor,
Que o Senhor possa nos ensinar, Pai, nos despertar, Senhor, porque estamos próximos, Pai, das trombetas soarem, Senhor. Mas antes a Tua palavra diz que será revelado o iníquo, ó Pai, o filho da perdição. Por isso, Senhor, meu Deus, é hora de ficarmos firmes, Senhor. À noite, a palavra do Senhor diz lá em Mateus 25, ouviu-se o grito. O grito lembra susto, Senhor. Meia-noite lembra o quê? Esse é o ponto, Pai. O noivo está vindo, Senhor. Ó Deus, o relógio fictício criado nesse fim da Primeira Guerra Mundial, ó Deus, já está chegando nos seus minutos finais, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, Pai. E abençoa todo ouvinte, Pai, para que possa manifestar uma vigilância maior, buscar o Senhor em cerimoniais, na Tua presença, através da Tua palavra, se santificar mais, Senhor. Pedir ao Senhor em oração, Pai, uma santificação, que o Senhor molde o caráter, Senhor, de cada um, que o Senhor nos fortaleça, nos acrescente a fé, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus.